Olá pessoal, eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, só que esse vídeo é um pouco diferente, que é um vídeo de gratidão. É um vídeo de gratidão pelas pessoas que me ajudaram durante a minha cicloviagem, que me deram todo apoio, né? E eu não posso deixar de maneira nenhuma de agradecer a essas pessoas. Primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, porque foi Ele que me deu forças de pedalar daqui de Belém até a cidade de Manaus, passando por muitas dificuldades nas estradas, que são estradas perigosas, né? A rodovia Transamazônica e a BR-316, e também a PA 150, a estrada que vai daqui de Moju até Goianésia do Pará, não tem acostamento. Foi a parte mais difícil de todas, porque eu corri risco de morte mesmo, porque os caminhões estavam escoando a produção agrícola de Mato Grosso para o porto de Barcarena. Então, e a rodovia não tem acostamento. Então, eu sou grato a Deus porque os motoristas tiveram paciência comigo, esperavam quando vinha caminhões em sentido contrário, exatamente no lugar onde eu estava. Eles tiveram paciência de esperar, frear o caminhão, ficar na mesma velocidade da bicicleta, e só depois que tinha condições de ultrapassar, eles faziam a ultrapassagem com segurança e me deixando em paz. Foram 238 quilômetros nessa situação, correndo esse risco, né? Então eu sou grato a Deus porque Ele me guardou de tudo, todos os perigos mesmo, de ataques de onças, né, lá no Parque Nacional da Amazônia, que é muito perigoso, na BR-319 também, no trecho que sai da reserva florestal até a cidade de Jacareacanga também é muito perigoso, né? A parte da reserva indígena Tearim Marmelo também, que é uma reserva indígena, também era perigoso com possíveis ataques de onça, mas Deus me guardou. Mas irmãos, eu quero agradecer a todos vocês, né? Desde aqui do início, quando eu saí de Belém, né, que eu tenho que agradecer as pessoas. Eu sou agradecido a Juarez, lá de Barcarena, né? Creio que ele deve ser de Barcarena, porque ele sempre me ajudou, né, nesse meu pedal. Agradeço também a um apoio que eu tive lá na cidade de Moju, a Rô. Muito obrigado, Rô, pelo café da manhã na casa da sua mamãe. Aí depois encontrei pessoas maravilhosas no trecho entre Tailândia e Goianésia do Pará, né, como o Samuel, o Buda, o Dedéu, né, a irmã Serli de Fátima e o seu esposo, o irmão Valdir, né, onde eu dormi na casa deles, né. Então eles me ajudaram muito mesmo, né. E o Samuel também me ajudou financeiramente, a irmã Serli de Fátima também me ajudou financeiramente, junto com seu esposo. E eu agradeço também porque quando eu cheguei em Tailândia, eu fui bem recebido na casa do irmão Gilvan, né. Tanto a irmã Serli de Fátima como o irmão Gilvan e a família, eles são da congregação cristã no Brasil. Então eles me deram todo o apoio, né, fizeram até algumas filmagens para mim. E agradeço também ao Americano Bike, ele fez a revisão da minha bicicleta. Muito obrigado, viu, Americano? Que Deus abençoe sempre você. Eu agradeço também aos policiais lá já próximo de Goianésia do Pará, que me deram a dormida, me receberam, me deram guarida lá naquela noite. Aconselhou eu não prosseguir a viagem à noite, que era muito perigosa, mas eles arrumaram o colchão, me deram todo o suporte, até a alimentação eles me deram. Eu sou muito agradecido aos policiais do posto da Polícia Militar do Estado do Pará. Um abraço bem grande à Polícia Militar do Estado do Pará. Eu também quero agradecer que quando eu cheguei lá em Goianésia do Pará, o irmão Edinaldo me recebeu na sua casa, né?
irmão Dinaldo é um empresário de lá, proprietário do supermercado Jogatai, né? E esse supermercado ele vende barato mesmo, é de verdade, ele vende barato mesmo, né? Eu falei até para ele, olha irmão, se eu morasse aí eu só comprava no seu supermercado, porque realmente é barato as coisas. Agradeço também ao Helder, né, do SOS Bike, porque ele fez a manutenção da bicicleta. E também agradeço quando eu cheguei lá em Mujuzinho, teve um rapaz, né, de uma borracharia que ele calibrou o pneu da minha bicicleta, me deu uma penca de banana. Muito obrigado, viu moço? Eu não sei o seu nome, mas eu agradeço muito a você. Quando eu cheguei em Rio Branco, não tinha onde dormir, fui recebido por um casal maravilhoso, o Denilson Costa, também é ciclista. Um abraço bem grande a você, um beijo bem carinhoso no coração de vocês, viu? É um casal de jovens, mas são maravilhosos, é um amor muito grande que eles têm, viu? E agradeço também, lá em Breu Branco também, lá na Orla, né? Teve um senhor, um proprietário de uma venda de açaí, ele me deu açaí, ele disse, olha, eu vou lhe dar açaí. Então, um abraço para o senhor, bem aí onde tem a placa, né? Onde tem a placa na orla de Rio Branco. E conversei com o pai dele, que já é um senhor muito idoso, mas muito trabalhador ainda. Parece que ele tem 84 anos ou mais, né? E ele trabalha firme mesmo. Parabéns, que Deus abençoe sempre vocês aí. E quando eu saí de Rio Branco, passei pela barragem de Tucuruí, e lá na Vila Permanente teve um outro senhor que ele me deu açúcar, me deu farinha para comer, me deu mais comida, né, para comer junto com o açaí que eu tinha recebido de presente lá de Breu Branco. Então eu fico muito feliz. E agradeço também quando eu cheguei em novo repartimento. Olha, Show Bike, né, uma bicicletaria do irmão lá. Um abraço, mas que Deus abençoe sempre vocês. Ele me ajudou também financeiramente. Teve outra bicicletaria que eu não sei o nome daquele rapaz, né? Ele é ciclista também. Eu encontrei na estrada que vai para entre Novo Repartimento e Vila Permanente, né? Em Tucuruí. Eu não sei o nome dele, mas ele deu uma olhada na minha bicicleta também. Ele fez uma revisão rápida, viu direitinho a gancheira e estava tudo em ordem, né? Eu agradeço a ele de coração, que Deus abençoe. E também lá no Novo Repartimento, o seu Rui. Seu Rui Pereira, o senhor é um estivador, mas é um homem de ouro, viu? O senhor é um homem de ouro, juntamente com a sua família. O senhor me ajudou também, né? Financeiramente, né? Eu sou agradecido, né? Eu sou muito agradecido ao senhor. Espero que o seu filho tenha sido bem sucedido lá em Porto Alegre, né, que ele ia fazer um treino lá em Porto Alegre para jogador de futebol. Espero que ele tenha dado certo. Se não der certo, não se preocupe, é não desistir e continuar lutando para conseguir realizar os seus sonhos. Fala para ele isso, viu? Eu também quero agradecer o irmão lá do caldo de cana, na Vila Isabel, né, lá na Vila Isabel, e no Anapura, né? Então, eu tomei bastante caldo de cana lá, foi muito legal mesmo, conversamos muito. Agradeço também em outros lugares que eu passei, que me recepcionaram, deixaram eu dormir lá no local. Lá em Altamira também fui bem recebido, o pessoal lá do posto de gasolina, do posto Shell, né? O gerente lá pagou uma diária de hotel para mim e eu fiquei muito contente, viu? Muito contente mesmo. Depois em Medicilândia, uma bicicletaria que eu não sei o nome, tá esquecida que é o nome daquela bicicletaria. Eles me deram 2 câmaras de ar para ficar com reserva. Muito obrigado a vocês também de Medicilândia. E assim eu fui indo, cheguei em Uruará, foi muito maravilhoso lá em Uruará. Eurilene, né, juntamente com o pessoal ligado ao ciclismo lá, conseguiram uma diária de hotel para mim, lá no Hotel Paris. Muito obrigado, né? Lá no Hotel Paris, a moça não queria que eu entrasse com a Dona Onça, né, que é a minha bicicleta, mas ela ligou para o dono do hotel e autorizou eu entrar com a Dona Onça dentro do quarto, né? Agradeço também a uma senhora, que é proprietária de uma venda de tapioca.
né, onde eu tomei café da manhã lá, né, junto com a funcionária dela. Que Deus abençoe a senhora. Né? Quando saí de Uruará, eu passei a 9 quilômetros, eu passei numa propriedade que tinha um restaurante, eu esqueci o nome dele, fica a 9 quilômetros de Uruará. Então esse pessoal me acolheram também, são pessoas maravilhosas, né? Me deram almoço, janta, eles não cobraram nada, e ganhei até banana no dia seguinte, biscoito, eles tinham um comércio além do restaurante. Deus abençoe vocês, né? Muito obrigado por tudo. E também quando eu saí de lá, eu conheci lá chegando na cidade de Itaituba, né? Em Itaituba eu conheci pessoas maravilhosas, o Jonas Reis, que me deu uma vara de pescar com molinete. Muito obrigado, viu? Eu não tinha tempo de pescar, não tinha, porque o lugar que eu podia pescar, que tinha muito peixe, era proibido pescar, que era na reserva, né, no Parque Nacional da Amazônia. Nos outros lugares também era muito perigoso para eu ficar pescando, né? Porque eu tinha muito medo, por incrível que pareça, eu tinha medo da onça mesmo, né? Eu tinha medo. Imagina só, a gente tá pescando, aí de repente aparece um animal de grande porte, como é o caso da onça, né? Que ela é pesada, tem mais de 100 quilos. Então eu evitava um confronto, né? Então eu agradeço a Jonas Reis, agradeço a Samuel Anjos, né, que ele que me levou até de volta. A bicicleta quebrou a 35 quilômetros de Itaituba, né, o câmbio traseiro, e eu tive que voltar para Itaituba, mas eu só disse, olha, eu só volto numa condição, de você me trazer de volta aqui amanhã. Ele disse, não tem problema, eu levo você de volta para cá, trago você para cá de novo. E assim aconteceu. Nós consertamos a bicicleta e no dia seguinte ele me trouxe de volta onde a bicicleta quebrou para eu continuar a viagem, né? Então eu dormi na casa dele, né? Que Deus abençoe, irmão Samuel Anjo, viu? Deus abençoe grandemente. E também uma pessoa que eu chamo ela de meu anjo, né? Que é a Catiana Foguetinha. Um abraço bem grande, viu, anjo? Você é muito especial para mim. Você é uma ciclista de classe, né? Você é fera mesmo, né? É uma ciclista da elite aí de Itaituba. Parabéns para você, parabéns para o Valdemir, né? Do Castro Bike, que fez a manutenção da minha bicicleta. Muito obrigado. Agradeço também, a família de Vera, da dona Vera, esposa do seu Hélio, né, que eu não falei antes, eu devia ter falado, lá de Placas, né, eu conheci ele em Placas. Eles passaram no carro, né, e a 4 quilômetros eles voltaram, né, eles sentiram da parte de Deus de voltar e conversar comigo, e passamos a conversar. Aí eu falei para ele da dificuldade que eu estava enfrentando, porque eu não tive patrocinador aqui em Belém, né, nem apoio nenhum, nem das lojas onde eu comprei as peças da bicicleta, que eu montei a bicicleta devagarinho, né, aos poucos, porque eu não tinha condições financeiras de comprar uma bicicleta já pronta do meu jeito. Então eu fui comprando aos pouquinhos com a venda do papelão que eu catava nas ruas daqui. Então eu sou agradecido ao seu Hélio, né, e a sua esposa, a dona Vera, pelo apoio, né? E lá em Placas, né, uma cidade que eu amei aquele lugar, muito bonita a cidade de Placas. Eu dormi na casa do seu Neri, que é o pai da Vera e sogro do seu Hélio. Olha, vocês estão aqui no meu coração, viu? Nunca esqueço de vocês. Ele falou para mim assim, seu Jonas, o senhor falou que vai trabalhar aí pelo caminho para poder continuar a sua viagem. Então, de agora em diante, o senhor não vai precisar mais trabalhar, porque não vai lhe faltar mais nada. Deus vai preparar pessoas maravilhosas para lhe ajudar. E isso aconteceu mesmo, viu? Aconteceu de verdade. Quando eu saí, continuei a viagem lá de onde a bicicleta quebrou, a 35 quilômetros de Itaituba, eu passei na cidade, num restaurante chamado Fogão a Lenha, né, de São Paulo. Então eu dormi lá naquela noite, né? Então a gente conversando, todo mundo estava dando conselho para mim. Eu disse, Jonas, o senhor não vai atravessar essa reserva
pedalando a bicicleta. É muito perigoso. O senhor não vá. Né? Então todo mundo me aconselhando, inclusive a minha esposa ligou pedindo para eu não passar pedalando pela reserva. Eram 130 quilômetros, né, de pedal, e a estrada muito fechada, não tem suporte, não tem apoio, não tem nada, né? Só uma reserva, uma base de apoio logo no início, e depois uma base do ICMBio, aí depois não tem mais nada. Então eu fiquei de decidir até o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, eu arrumei minhas coisas e tinha decidido que eu ia pedalando na bicicleta. E ele, seu Paulo, o dono do restaurante, achou muito interessante, né? E disse: seu João, o senhor é mesmo corajoso, viu? Parabéns. Mas olha, vou lhe dizer uma coisa para o senhor. Pode ir tranquilo, viu? Porque pelo menos água e comida não vai faltar para o senhor. E assim ele fez. Ele mandava comida, mandava água pelos carros, né, que faziam linha para lá, para Jacareacanga. Então, muito obrigado, seu Paulo. Que Deus abençoe o senhor, abençoe a sua família, viu? E o senhor é uma das pessoas que eu jamais vou esquecer, viu? E procure entrar em contato comigo no meu canal, por favor, né? E também no Instagram, né? Porque o senhor ficou de me adicionar no WhatsApp, que era para eu mandar os vídeos para o senhor do lugar onde eu estava passando, e o senhor não adicionou, eu não sei porquê, né? Então, eu quero que o senhor me procure no YouTube, está aqui o canal, meu canal, né? É a Cicloviagem da Minha Vida, lá no YouTube. Pode entrar em contato comigo, né? Que eu quero agradecer o senhor, viu? Como eu estou fazendo aqui nesse momento. Então, eu agradeço também, depois que eu passei a reserva florestal, Parque Nacional da Amazônia, lá no 180, né, onde tem uma filmagem que eu fiz, que tem um aeroporto, né, acompanhando a Transamazônica, né, paralela à Transamazônica. Esse restaurante também, o pessoal me deram toda a cobertura, todo o apoio, viu? Todo o apoio mesmo. Eles não cobraram alimentação, né, não cobraram hospedagem, deixaram eu armar a barraca lá na área do restaurante, né, um restaurante e hotel também, e eles não cobraram nada. Eu fico muito agradecido a essa pessoal lá do quilômetro 180, que Deus abençoe também vocês. Depois que eu saí de lá, eu cheguei em Jacareacanga, né? Cheguei em Jacareacanga. Jacareacanga foi outra recepção maravilhosa, né? Os irmãos da Congregação Cristã no Brasil ficaram sabendo que eu estava lá, eles foram lá no hotel, né? Me deram todo o apoio, toda a cobertura, né? E foi inesquecível, né? Foi feita a manutenção da bicicleta também lá, novamente, e também não cobrou nada, né? Até as diárias do hotel, eu acredito que foram os irmãos que pagaram, porque no dia que eu fui sair, que eu passei 2 dias lá, que eu fui sair do hotel, a diária estava paga. A moça falou: não, o senhor já pagou tudo, o senhor não deve nada aqui. Então eu acredito que foram eles, né? Eu acho que foram eles que pagaram, né? Então, que Deus abençoe os irmãos aí da Congregação Cristã no Brasil, em Jacareacanga, viu? Tá bom? E também no caminho indo para Apuí, eita, teve aquela senhora, não sei o nome da irmã, de uma fazenda, né? Que Deus abençoe a irmã que tem um filho, que aí o esposo, Deus recolheu o esposo dela, ela é viúva, né? Então que Deus abençoe a senhora, irmã, e o seu filho aí, que está trabalhando na fazenda, um legado que o seu esposo deixou. Que Deus abençoe a senhora grandemente, e a senhora também, o seu filho, ó, tá aqui no meu coração, viu? Deus preparar um dia eu volto aí, tá? E também, irmão, foi muito apoio que eu recebi na estrada, né? Recebi muito apoio, apesar da dificuldade muito grande, né? De atoleiro, tinha muito atoleiro, mas Deus me abençoou grandemente. E chegando em Humaitá, né, eu fiquei hospedado lá, os irmãos ficaram sabendo de mim. Depois de Humaitá, eu fui até a entrada da rodovia BR-319, e foi o maior desafio, viu? Aquele desafio ali é grande também. Todo mundo aconselhando: não vai, mas eu fui, né? Mais de 700 quilômetros de estrada de chão, eu fui pedalando, e foi muito, muito gratificante, né?
os caminhoneiros passavam, às vezes me ajudavam, né? E eu sempre abençoava eles, né? Dava uma bênção para eles, né? E eles ficaram me conhecendo, né? As pessoas. Então eu agradeço porque os irmãos também da congregação, lá onde tinha a congregação já próximo de Manaus também, ficaram sabendo de mim. Então foi muito legal mesmo, muito legal. Me deram todo apoio, me deram todo suporte, né? O irmão Bernardo, que é o matuto da BR, né? É o matuto, tem um canal também que ele conta as histórias, o dia a dia lá da comunidade onde ele mora. O Gordinho, né? Também da BR, também, que tem um canal no YouTube também. Então esse pessoal é gente boa, viu? Gente boa mesmo. E quando eu cheguei lá em Careiro Castanho, né? Os irmãos me receberam também. Eu ia dormir no posto, eu disse, não, irmão, você não vai dormir no posto, já tem um lugar para você dormir, né? E graças a Deus eu fiquei no alojamento da congregação, e lá eu fiquei o irmão Isaías, o ancião de lá. Que Deus abençoe o irmão Isaías, irmão Zé, que é o cooperador, que Deus abençoe sempre vocês, tá? E mais à frente, no Careiro da Várzea já, e Deus abençoou que eu conheci outros irmãos também, quando eu dormi na casa do irmão Cristiano. Deus abençoe o irmão Cristiano, viu? Deus abençoe o irmão Cristiano. E quando eu cheguei lá em Manaus foi uma recepção, parece até que eu era um herói. Eu era um herói, foi muito emocionante porque os irmãos me filmaram, eu descendo da balsa e subindo a rampa lá do Porto Ceasa, né, lá da cidade de Manaus. Então eu fiquei muito emocionado e eu fiquei hospedado na casa do irmão Mariano, um ancião lá de Manaus. Eu fiquei alguns dias lá e também agradeço ao irmão José Vitoriano, irmão Vitoriano, né? Então, porque ele era o meu motorista particular, entre aspas, né? Ele que andava comigo, me levava para vários lugares lá na cidade de Manaus, né? Então foi muito importante para mim, o irmão Vitoriano, né? E os outros irmãos também da congregação, né? Os irmãos fizeram uma festinha de aniversário para mim, surpresa, né? Eita, irmão, aquele dia foi muito emocionante, viu? Olha, foi o segundo aniversário que eu comemorei na minha vida, viu? Foi o segundo aniversário, e foram todos os dois aniversários foram comemorados com os irmãos da congregação cristã no Brasil, né? Faz muitos anos que foi comemorado. Ai, meu Deus, não tinha recolhido ainda a minha primeira esposa, né? Ela ainda era viva e foi uma surpresa lá em casa, quando os irmãos chegaram e fizeram um parabéns para mim. Eu acho que eu tinha uns 35 anos mais ou menos, né? E agora com 73 anos fiz outro aniversário, surpresa os irmãos fizeram para mim. Muito obrigado, irmão, que Deus abençoe sempre vocês, né? E eu retornei para casa, né? Alguns dias depois retornei para casa, estou aqui em casa, né? E eu já estou me preparando para um outro desafio, que vocês, como já viram na placa do YouTube, já está falando, né, para onde é que eu vou. Não é mais aquele voto que eu fiz, né, que é a minha viagem a Manaus, foi um voto que eu fiz, era um projeto de vida, né? Era o meu projeto de vida, ir até Manaus, mas nunca pude, porque não tinha patrocínio. Mas como aconteceu a doença da minha neta, e eu fiz um voto para Deus, e Deus curou a minha neta, e em gratidão a Deus, em agradecimento a Deus, eu falei para ele que eu ia fazer essa viagem com ou sem condições financeiras, e assim eu fiz, né? Paguei o voto aqui. Mas essa viagem agora que eu vou fazer até a cidade de Ushuaia, na Argentina, primeiro eu vou cruzar o Brasil de norte a sul, né? Sair daqui de Belém e cruzar até lá no sul do país e entrar na Argentina até na Patagônia, né? Na Terra do Fogo, né? Que é onde tem bastante gelo, né? Neve, essas coisas. Então vai ser muito legal e eu queria contar com o apoio de vocês também. Aquilo que vocês sentirem de me ajudar, né? Logo eu estou começando, estou iniciando esse novo desafio. Então, vocês sentirem da parte de Deus de me ajudarem também nessa minha caminhada, porque até agora não tive nenhum patrocínio, apesar de eu ter um histórico muito importante, que é essa cicloviagem que eu fiz,
né? Até a cidade de Manaus, é muito importante, né? Que eu sou a primeira pessoa que fez esse pedal, inclusive já estou no Google, né? Já estou no Google como sendo a primeira pessoa, mas até agora eu não recebi nenhum prêmio, a não ser uma medalha que eu recebi, que é essa daqui, olha. Essa medalha que eu recebi da Federação Paraense de Futebol. Ó, de futebol não, Federação Paraense de Ciclismo. Federação Paraense de Ciclismo. Eu recebi essa medalha deles lá, ó. Então, eu tenho que agradecer também à Federação Paraense de Ciclismo, né? Através do seu presidente, o Kaiser, né? Então, muito obrigado, Kaiser, pela medalha, viu? E eu gostaria muito que o Kaiser, juntamente com o pessoal ligado ao ciclismo, me ajudasse a fazer a conseguir um patrocínio, né? Pelo menos um pequeno patrocínio, ou vários patrocínios, vários apoiadores, né? Porque vai ser uma viagem muito longa e eu estou levando a bandeira do estado do Pará para a Argentina, Brasil e Argentina. É para quem tem coragem. Quem não tem coragem não vai, não enfrenta. Inclusive, eu gostaria muito que fosse, eu vou essa semana lá na federação e vou sugerir que seja feito criado, né, um museu do ciclista aqui em Belém. Eu não sei se ele vai gostar dessa ideia. Eu já mandei essa ideia para ele lá, ele ficou, era para eu ir sexta-feira, eu não fui, né? Acho que segunda-feira eu vou lá. Então, gente, eu agradeço a vocês de coração. Vocês foram pessoas maravilhosas na minha vida, são inesquecíveis. Se eu esqueci de alguém, pode me cobrar, pode puxar a minha orelha. Tá, seu Jonas, você esqueceu de mim, tá? Então pode puxar a orelha, porque eu tô aqui falando direto, não gravei nada, não anotei nada, né? É aquilo que está na minha memória, né? Mas você sabe, a memória, eu já estou com 73 anos e já estou velho, né? Então às vezes a gente pode esquecer alguma coisa, né? Então se eu esqueci de alguém, me perdoa e pode fazer eu lembrar, que eu faço um vídeo agradecendo a vocês, tá bom? Eu quero terminar, né, dizendo para vocês que Deus abençoe sempre vocês, grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi, gente, eu me lembrei de uma pessoa, olha, o Felipe, né, da loja onde eu comprei grande parte das peças que eu montei a bicicleta, né. Então foi através do Felipe que eu conheci a irmã dele lá em Tailândia, na casa onde eu dormi, e eu conheci que eles eram da Congregação Cristã no Brasil. Então daí para frente, dessa ligação, foi criada uma corrente de amor, né, que foi inesquecível, né. Então eu agradeço a você, Felipe, pelo apoio que você me deu, né, pela ajuda financeira também que você me deu, e também por Deus ter usado você para que, já aqui perto, e ainda tão perto, em Tailândia, né, Deus preparasse que eu conhecesse o seu cunhado, né, o irmão Gilvan, e a sua irmã e a família toda, né. Fico muito agradecido. Assim também como eu quero agradecer também a uma pessoa maravilhosa. Eu não posso esquecer dela. Eu lembrei de mais pessoas, né? Como a dona Irene, lá de Tailândia. Muito obrigado, eu dormi lá na casa dela, né? Com o seu Raimundo, esposo dela. Eita, dona Irene. Deus abençoe, viu? Pela dormida, pelo alimento, pela ajuda financeira também. Muito obrigado. Quero agradecer o seu Valmir, lá de Rurópolis, viu? Deus abençoe, seu Valmir. Deus abençoe também o gerente lá do hotel, né? Que juntamente com o senhor pagaram a diária do hotel para mim, né? Deus abençoe. O senhor Nilton, né? Que fez a manutenção lá da pastilha de freio da bicicleta e da ajuda também que ele me deu. Muito obrigado. Também teve uma outra bicicletaria, que eu não sei o nome dela, lá de
de Rurópolis também. Depois eu lembrar e vou agradecer também, citar o nome deles também, tá? Agradecer também o Fábio Zílio, de São Paulo, motociclista que me conheceu. Muito obrigado, Fábio. Não esqueci de você não, viu? De jeito nenhum. Não tem como a gente esquecer. Antônio Salgadilha, que trabalha no Google Maps também, que ele queria me conhecer, a esposa dele queria me conhecer lá em Manaus, mas a gente não se encontrou. Eu vim embora e eu não consegui encontrar com eles, né? E muito obrigado, viu, Antônio? Antônio Salgadilha, né? Eu agradeço, e se eu lembrar de mais pessoas eu vou agradecer, tá? Não fica com raiva não, tá bom? Tchau vocês. Olha aí a dona onça como é que ela está, tá vendo? Ela já está configurada, né? Mais ou menos assim que eu vou fazer a minha viagem para a Argentina, né? Brasil, Argentina. Olha lá, muito bacana, tá vendo? Ficou legal. Ficou muito legal mesmo, dona onça. Comprei os alforjes novos, olha aqui, os alforjes, né? Comprei os alforjes novos, tá aqui os alforjes, olha, 2 alforjes. Eu fiz essa caixa aqui, nova, né? A barraca ainda tá aqui em cima, que vai ser. E mais outras coisas que eu vou levar aqui, porque eu só vou comprar roupas de frio quando eu chegar lá no sul do país. Aí quando eu entrar na Argentina, porque tem que ser roupa própria para o gelo, né? Para frio abaixo de 0, né? Então, aqui, dessa maneira que eu vou viajar. Muito legal mesmo. Aí a dona onça, ela tá doidinha para viajar. Eu disse, vovô, quando é que a gente vai viajar, vovô? Qualquer hora a gente vai viajar, filha. Não se preocupa não. Eita.